tema dessa série de mensagens é Cartas de um Velho Apóstolo aos membros da família de Deus. A mensagem de hoje, o título dela é Marcas do Verdadeiro Cristão, podendo ser também Marcas da Verdadeira Igreja. A quarta mensagem nessa série. Hoje chegamos em 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 2, versículo do 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez fizemos uma pequena leitura da palavra de Deus nessa manhã. E como sempre, abençoadora para nossas vidas. Mas nós clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo, agora nos fazendo entender. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, ó Deus. Que seja mais uma daquelas manhãs que a tua igreja é edificada pela exposição da tua palavra. Então, Pai amado, que todas as minhas fragilidades e limitações não sejam suficientes para impedir a tua igreja de ser edificada mais uma vez, ó Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nos 2 primeiros versículos do capítulo 2 de João, nós vimos que o apóstolo nos tranquilizou aqueles irmãos que são cristãos de verdade, mas que por algum motivo, em algum momento, caem em algum pecado. Nós aprendemos semana passada que o pecado na vida do cristão não é algo constante, normal. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Então, para que ninguém ficasse apavorado, nos 2 primeiros versículos do capítulo 2, o apóstolo João tranquiliza cada um de nós, nos lembrando que, em caso de pecado, nós temos junto ao Pai um advogado justo. Ou seja, não precisamos nos desesperar. Isso não significa que podemos baixar a guarda. O que isso significa é que em casos de necessidade, para aqueles momentos em que infelizmente nós somos vencidos por nossa carne e cometemos algum tipo de pecado, para aqueles que se arrependem de verdade, há sempre um advogado junto ao Pai. Aprendemos que essa obra poderosa de Jesus, de nos representar junto ao Pai, de ter morrido pelos pecadores, é poderosa o suficiente para justificar crentes de todas as épocas, de todos os lugares e de todo mundo. Isso nos traz alegria, nos traz também tranquilidade. Mas há um detalhe importante. Como a obra realizada por Deus, a obra da salvação, ela é toda realizada nas regiões celestiais.
como a atuação de Jesus como advogado é toda realizada nas regiões celestiais, então nós não podemos ver, nós não podemos contemplar com nossos olhos essa obra acontecendo. Não tem como, a olho nu, a gente perceber, provar de Cristo intercedendo em nosso favor e de Deus liberando o seu perdão para os nossos pecados. A conversão do pecador, a justificação do pecado, o perdão dos a justificação do pecador, o perdão dos pecados são obras espirituais, portanto, invisíveis aos olhos. Estão me entendendo? A grande questão de hoje, então, é se toda a obra da salvação é invisível aos olhos, como provar ou como comprovar que uma pessoa é realmente convertida? Como podemos constatar se o pecador foi de fato regenerado ou olhando para nós? Como podemos chegar à conclusão de que, de fato, nós vivemos um novo nascimento e fomos perdoados por nosso Deus e hoje provamos de tão grande salvação? Como podemos provar isso, uma vez que toda a obra de Deus é realizada espiritualmente, em nosso espírito? Alguns vão acreditar que a prova cabal para a conversão de alguém é sua mudança na forma de se vestir, por exemplo. Outros vão acreditar que um corte de cabelo, um penteado, uma maquiagem pode definir quem é e quem não é cristão. São pessoas que tentam, a olho nu, olhando o exterior, chegar à conclusão, definir quem passou pela regeneração e quem ainda não passou pela regeneração. Porque são obra espiritual. E não tem como a gente constatar isso. Sabemos, e somos prova disso, de que a pessoa pode falar que se converteu e não se converteu. A pessoa pode levantar a mão e ir até na frente de um púlpito sem ter se convertido de verdade. A pessoa pode se batizar, entrar num tanque batismal, pecadora seca, e sair pecadora molhada, e nada mudar em sua vida. Isso tudo pode acontecer. Como o Senhor Jesus nos disse também, que pessoas podem ter dons espirituais. Isso aqui é assustador. Pessoas podem ter dons espirituais magníficos e sequer serem conhecidas por Jesus. Nesse trecho da carta de João, o apóstolo nos fornece 2 testes, 2 marcas, 2 evidências de que uma vida foi realmente transformada pelo Espírito Santo. Vamos ver quais são essas marcas, essas evidências. João, em primeiro lugar, diz que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo de verdade, quem se regenerou de verdade, ou foi regenerado de verdade, o verdadeiro cristão é, em primeiro lugar, caracterizado por sua obediência à palavra de Deus, no que eu vou chamar de zelo doutrinário. Então, a primeira marca apontada não por mim, a primeira marca apontada não pelos reformadores, não pelos missionários, a primeira marca apontada pela palavra de Deus para aquela pessoa que nasceu de novo é o zelo doutrinário. É o amor que essa pessoa tem à própria palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Olha o versículo 3. O versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. João está dizendo. No primeiro sermão dessa série, vimos que a igreja estava sendo atacada por uma terrível heresia que, entre outras coisas, ensinava que o relacionamento com Deus se alcançava somente através de experiências místicas. Nós entendemos lá no primeiro sermão que o seguinte, havia uma filosofia entrando na igreja que ensinava que a pessoa, o cristão de verdade, era aquele, preste atenção se há alguma similaridade com os dias atuais, o cristão de verdade é aquele que tinha experiências místicas, que chegava a alcançar um nível de experiência com Deus, que entendia mistérios que ninguém mais entendia.
Esse era o verdadeiro cristão. João interrompe, acaba com essa ideia, dizendo o seguinte, ó, o cristão de verdade não é aquele que entende mistérios, não. O cristão de verdade não é aquele que tem experiências místicas, pessoais, não. O cristão de verdade é, em primeiro lugar, aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Havia já uma prática na igreja de identificar os verdadeiros e os falsos crentes, olhando a sua possível, a sua aparente espiritualidade. A pessoa tem um vocabulário diferente de alguém muito espiritual, tem umas sensações, e quando a gente fala, quando ela fala, a gente sente arrepios, e ela vê o que ninguém mais vê, ela sente o que ninguém mais sente, ela tem revelação que ninguém mais tem. Para muitos, esse era o tipo de gente espiritual, ou a prova de que a pessoa era cristã de verdade. João está dizendo que não. A prova do verdadeiro cristianismo, em primeiro lugar, é o zelo doutrinário. É o amor pelo mandamento. João desfez essa ideia de experiência mística, afirmando que só conhece Deus quem obedece os seus mandamentos. Não são critérios subjetivos, irmãos. Não são marcas difíceis de serem identificadas. Segundo João, é muito simples. Conhece o Senhor, só aquele que conhece a lei do Senhor, que ama a lei do Senhor, que obedece à lei do Senhor. Repetindo o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido nisto, se guardamos os seus mandamentos. Esse ensinamento João aprendeu com o próprio Jesus. Ele não criou de sua cabeça. Lá atrás, no Evangelho de João, vou ler para os irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim, próprio Senhor Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual é a marca da largada? Falaram numa época que mandamentos apontavam em especial para os 10 mandamentos. Aquele conjunto de leis que para muitos hoje é obsoleto, caiu em desuso. Está lá no Velho Testamento para não ser usado mais. Mas Jesus está dizendo, quem me ama, obedece às minhas leis. Quem me ama, ama em primeiro lugar os meus mandamentos. Então a primeira forma, o primeiro sinal, a primeira marca de identificarmos o verdadeiro cristão é se a pessoa ama a lei do Senhor, guarda a lei do Senhor, segue, obedece à lei do Senhor, se entristece quando não consegue cumprir a lei do Senhor, entende que o cumprimento da lei não é para alcançar a salvação, porque a salvação é pela graça, mas o cumprimento da lei é para glorificarmos a Deus fazendo a sua vontade. Essa é uma marca de quem realmente se converteu ou foi convertido. Seguindo aqui na carta de João, nos versículos 4 e 5, João faz uma distinção entre dois tipos de pessoas. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Olha. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isso aqui é terrível. Se a pessoa diz que conhece a Deus, mas não considera os mandamentos do Senhor. Como eu disse, se a pessoa acha que os mandamentos são ultrapassados, defende que os mandamentos não estão mais em vigor, e agora importa somente o amor, João chama todas essas pessoas de mentirosas. Dizem que ama a Deus, mas é mentira, porque não ama a sua lei. O amor pela palavra de Deus, preste atenção aqui em mim, o zelo doutrinário, a teologia definida, uma confissão de fé sólida, são sinais, segundo João, de que é um crente de verdade, de que ali há uma igreja de verdade. Essa é apenas a primeira marca, o zelo doutrinário.
Em segundo lugar, de acordo com o apóstolo João, outra marca distintiva do verdadeiro cristão é o amor mútuo. É o amor entre os irmãos. Quando ele começa a falar sobre o amor, primeiramente, ele fala indiretamente. Antes dele começar a falar diretamente sobre o amor, melhor dizendo, João passa a tratar de um mandamento que é novo e velho ao mesmo tempo. Você percebeu isso na sua leitura? João fala, eu não vos dou mandamento novo. Depois ele fala, agora vos dou mandamento novo. Olha só, João fala de um mandamento que é velho e novo ao mesmo tempo. Versículo 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João, nesse momento, já estava se referindo ao amor. É esse mandamento que João estava se referindo. Quando o apóstolo diz que amar é um mandamento antigo, é porque não era novidade para ninguém. Desde antes da lei. Desde antes da lei. Não havia necessidade da lei para os homens saberem que deveriam amar uns aos outros. Mas ainda assim o Senhor deu a lei para ratificar esse mandamento. Lá atrás na história, em Levítico 19, 18, diz assim, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento antigo, um mandamento que sempre existiu. Mas aqui no versículo 8, João diz o seguinte, todavia vos escrevo um novo mandamento. O que o apóstolo está querendo dizer é o seguinte, o mandamento que vocês sempre conheceram, ele foi renovado. O mandamento que vocês sempre conheceram, que é amar o próximo como a si mesmo, esse mandamento foi renovado. E em quem? Quando? Foi renovado em Jesus. Jesus renovou o mandamento do amor no sentido de que em Cristo o amor foi materializado. Quer entender o que é o amor? Antes de correr para os livros, olhe para Jesus. Quer compreender o que o amor é de verdade? Antes de recorrer para a poesia, olhe para Jesus. Jesus ele veio dar sentido ao amor, mostrar-nos a profundidade, a realidade, tornar o amor visível. É nesse sentido que João estava dizendo que o amor era um mandamento novo. Vamos partir para esse mandamento. Olha o versículo 9. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que terrível. O segundo teste. A segunda marca, segundo João, é o amor no coração. É o amor. Precisamos entender bem aqui o sentido das palavras amar e odiar. Porque eu tenho certeza que enquanto você estava lendo esse texto, você deve ter pensado assim, tem irmãos que eu não amo, mas também não odeio, né? Eu só não amo. Tem gente que não é amável, fala a verdade. Tem gente que é igual você, não é amável. Não é uma pessoa amável. Aí você vai se contenta assim, eu não amo fulano de tal, eu não amo meu pastor, mas também não odeio, né? Eu não desejo mal. Mas não amo também, mas não desejo mal. Há uma frase atribuída a vários escritores, eu fui ver quem falou isso e 300 escritores falaram isso, que diz que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Mas, irmãos, segundo a palavra de Deus, que não erra, o contrário do amor é o ódio. O grande problema é que quando João vai explicar o que é odiar, é tudo aquilo que nós chamamos simplesmente de indiferença. E nos contentamos de chamar de indiferença. Ou seja, aquilo que eu chamo de indiferença, aquilo que você chama de indiferença, a Bíblia chama de ódio.
Segundo a palavra de Deus, ou você ama o seu irmão, ou você odeia o seu irmão, com esse negócio aí que você chama de indiferença. O problema é que o mundo chama de indiferença o que a Bíblia chama de ódio. A indiferença, segundo a Bíblia, então, é uma forma, é um tipo de ódio. Então não tem como ninguém fugir desse texto de João. Ou você ama, ou você odeia. Amor, aqui na carta de João, também não é aquele sentimento que faz a gente sentir arrepios, tremedeira, começa a suar. Não é isso, isso é paixonite de novela. Não é isso. Tem gente que acha, eu não amo meu irmão, por quê? Porque eu não sinto. Não é isso que João está dizendo. Vamos entender o que é amor segundo a Bíblia. Amor, aqui na carta de João, como em todo o texto bíblico, é um sentimento de origem divina que obrigatoriamente resulta em ações práticas de socorro e ajuda aos necessitados. Isso é amor. Amor não é algo abstrato. Eu amo. E pronto. O que você faz? Não faço nada, eu só amo. Eu amo no coração, ó. Eu amo aqui no coração. Está no meu coração, eu te amo. Segundo a Bíblia, isso não é amor. Segundo a palavra de Deus, amor, obrigatoriamente, vai resultar, vai redundar em ações de cuidado, de auxílio, de ajuda. É o texto bíblico quem fala isso. Por outro lado, ódio aqui na carta de João e na Bíblia não significa desejar mal. Para João, ódio é simplesmente não ter cuidado, não se preocupar e não prover o que o seu irmão necessita. João chama isso de ódio. Resumindo esse ponto, segundo João, a segunda marca de um verdadeiro cristão é o amor, esse dom divino que nos faz cuidar uns dos outros, proteger uns aos outros e suprir a necessidade uns dos outros. Esse novo mandamento descrito por João foi ensinado também por Jesus. Você lembra que lá no primeiro sermão dessa carta, João diz o seguinte: eu tenho passado para vocês o que dele eu aprendi, o que dele eu recebi. João está simplesmente transmitindo aquilo tudo que ele recebeu de Jesus e às vezes com as mesmas palavras. Voltando agora para o Evangelho de João, capítulo 13, eu vou ler para os irmãos. Evangelho, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz. Jesus falando: novo mandamento vos dou. João chamou o mandamento do amor de novo, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De qualquer forma, não. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É Jesus quem está dizendo. Jesus está dizendo que os seus discípulos seriam reconhecidos não por uma vestimenta, não por um corte de cabelo, não por apetrechos, né, pendurados pelo corpo ou não. Os seus discípulos não seriam reconhecidos pelo nome ou por um chá, nada disso. Os discípulos de Jesus, segundo o próprio Jesus, seriam reconhecidos pela forma como amam uns aos outros. É terrível. É terrível. O mandamento de Jesus, que João estava apenas replicando. Então, duas marcas são necessárias. Deve ter outras marcas também, mas essas duas não podem faltar. Amor pelo mandamento, amor pela palavra, zelo doutrinário e amor uns para com os outros. E o amor fraternal, o amor de comunhão. Só assim seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Uma vez o professor Frank Ferreira nos contou que no momento da história a Europa cristã estava sendo rodeada por bárbaros e os bárbaros sequestravam moradores, habitantes e exigiam resgate. Quando a família tinha que pagar, pagava o resgate, tinha o seu ente querido de volta, mas quando sequestravam um pobre, alguém que não se interessava, as pessoas morriam em cativeiro. O professor Frank conta que
quando isso acontecia com os irmãos, a igreja se reunia para pagar o resgate. Todo mundo sabia que um cristão estava seguro. E quando um cristão era sequestrado, a igreja se reunia para pagar o resgate e toda a sociedade via isso. Toda a sociedade via aquele movimento dos irmãos para não deixar um irmão em cativeiro. É isso que Jesus quis dizer, que nós seremos reconhecidos pelo amor que temos uns para com os outros. Teu amor é suficiente para dar testemunho que você é um discípulo. Conhecer, amar e obedecer aos mandamentos e ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, cuidar, suprir e proteger os irmãos. Ou seja, ter ao mesmo tempo zelo doutrinário e amor fraternal são marcas distintivas de um verdadeiro cristão e de uma verdadeira igreja. A palavra de Deus não nos dá a opção de escolhermos entre uma ou outra marca. A palavra de Deus não nos dá a opção de nos desenvolvermos mais em uma marca em detrimento de outra, não. Segundo o apóstolo João nos afirma, devemos ter tanto zelo doutrinário como um amor fraternal na mesma medida, na mesma intensidade e ao mesmo tempo. Eu não posso chegar para os irmãos e falar, eu amo mais do que eu entendo de Bíblia. Eu amo mais os irmãos do que eu amo a palavra de Deus. Eu não posso chegar para os irmãos e dizer, eu amo mais a palavra de Deus, eu tenho mais zelo doutrinário do que amor pelos irmãos. Não posso fazer isso, eu não tenho essa opção. Tem que ser do mesmo modo, na mesma medida. Esse mesmo João, mais tarde, foi exilado na ilha de Pátimo para morrer pela causa do Evangelho e pelo nome de Cristo. Lá na ilha de Pátimo, ele recebeu um conjunto de revelações que compõem o livro do Apocalipse. A primeira parte dessa revelação foram cartas que o próprio Deus ditou para que João entregasse às igrejas da Ásia. Duas dessas cartas se encaixam perfeitamente com o que estamos aprendendo hoje. A primeira carta foi a carta à igreja de Éfeso. Os efésios, irmãos, eram crentes fenomenais. Pensa em crente, gente boa. Pensa numa igreja que você ia ter alegria de congregar. É a igreja da cidade de Éfeso. Uma igreja plantada também pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que, segundo o livro de Atos, tinha uma relação mais íntima com o apóstolo Paulo, tinha uma ligação mais intensa entre Paulo e os efésios. Isso nós podemos perceber porque o livro de Atos nos dá esses detalhes. Conta, por exemplo, que Paulo plantou essa igreja no final da sua segunda viagem missionária, deixou lá um casal, Áquila e Priscila, tomando conta dos irmãos. Na terceira viagem, Paulo passou por Éfeso e ficou nessa cidade por pelo menos 3 anos, pastoreando essa igreja. Ou seja, uma igreja que foi plantada e pastoreada por 3 anos pelo apóstolo Paulo. Há um episódio marcante no final de sua terceira viagem. Paulo estava indo direto para Jerusalém e ele sabia que de lá ele seria mandado para a morte. Então ele passa perto da cidade de Éfeso, na cidade de Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso para se despedir dos presbíteros numa das cenas mais emocionantes da Bíblia. Eles oram, eles se ajoelham, eles choram juntos, porque eles sabiam, aqueles homens, que só voltariam a ver o apóstolo Paulo de novo na eternidade. Paulo foi preso e durante a sua prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Também sabemos, segundo a tradição, que esse João, o apóstolo João, foi pastor dessa igreja, Timóteo foi pastor dessa igreja, e a tradição conta que Maria, mãe de Jesus, finalizou sua vida como membro da igreja de Éfeso. Que igreja era essa, não é verdade? Plantada e pastoreada por Paulo, pastoreada por João e por Timóteo. A líder da MCA era a irmã Maria, mãe de Jesus. Uma bênção essa igreja. Irmãos, a igreja de Éfeso tinha uma história impressionante. Imagina uma igreja desse porte, desse nível. Uma marca que resplandecia nessa igreja era o zelo doutrinário. Não podia ser diferente. Aprenderam com os grandes. Foi plantado e aprenderam com os grandes de sua época.
O zelo doutrinário resplandecia na igreja de Éfeso, e isso é descrito na carta que o Senhor mandou João escrever na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, eu vou ler para os irmãos. Olha como começa a carta de Deus para Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Que igrejão! Um igrejão! Uma bênção! Uma maravilha! Aí você pode estar pensando, mas quem mandou foi Ricardo, foi Paulo. Não podia ser diferente um negócio desse. Até aqui o Senhor só tinha elogios para com essa igreja. Os irmãos da igreja de Éfeso eram extremamente zelosos pela doutrina. Chegava gente lá dizendo que era apóstolo, eles botavam teste. E qual era o teste para ser apóstolo? Não é dons sobrenaturais, não. É o teste da palavra de Deus. E testavam e reprovavam os crentes. Homens, mulheres, jovens extremamente zelosos pela doutrina. Não toleravam homens maus, segundo Deus. Não toleravam falsos mestres. Uma igreja teologicamente firme. Mas seguindo aqui a carta de Deus a Éfeso, veja o que o Senhor continua dizendo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Os Efésios eram uma igreja teologicamente firme, mas perderam a capacidade de amar, perderam a piedade. O que o Senhor da igreja estava denunciando aqui é que aquela igreja era uma potência na doutrina, mas um fracasso no amor. Aquela igreja era uma potência na doutrina, mas era um fracasso no amor. Que tristeza. Já a quarta carta que o Senhor deu a João foi para a igreja da cidade de Tiatira. Essa igreja era reconhecida pelo seu amor. Olha a diferença de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 19, diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, olha que maravilha, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Irmãos, a forma como essa igreja amava e servia chamou a atenção do Senhor. Que amor era esse? A forma como os irmãos amavam uns aos outros. A forma como aquela igreja servia os de dentro e os de fora chamou a atenção de Deus. E receberam o elogio de Deus. Gente, vocês amam muito bem. Vocês amam como ninguém. É o que o Senhor está dizendo. Mas veja o que o Senhor ainda diz sobre aquela igreja do versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profeta, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e pratique a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Havia uma mulher que provavelmente seu nome não era Jezabel, mas que o Senhor a chama de Jezabel, fazendo uma alusão à mulher de Acabe, prostituta que influenciava o povo a adorar outros deuses. Havia uma mulher que assumia o púlpito da igreja para incentivar os irmãos a se prostituírem com outros deuses. Quando o texto diz que ela seduzia os homens, não está se referindo necessariamente à prática de imoralidade. Prostituição, no texto bíblico, tem mais a ver com idolatria do que propriamente com imoralidade. E era isso que ela fazia. Na cidade de Tiatira, só arrumava emprego quem aceitava, quem se submetia à religião pagã dos seus patrões. Então, o que Jezabel fazia é o seguinte, vocês podem arrumar, vocês podem comer comida sacrificada a ídolo sim, pode assentar à mesa com eles, participar da mesma festa de imoralidade, vocês estão fazendo isso para vocês trabalharem, não é verdade? É melhor vocês fazerem isso do que ficar desempregado. Jezabel ensinava a igreja a flexibilizar, a relativizar a palavra de Deus. Mas preste atenção, o grande problema não era a existência de Jezabel na igreja.
O grande problema, e foi com isso que a ira do Senhor se acendeu, foi o fato da igreja tolerar os ensinamentos daquela mulher. Olha o versículo 20 de novo. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher ensine. Perceba que o Senhor não diz que a igreja, perceba que o Senhor diz que a igreja tolerava Jezabel. O Senhor não diz que a igreja concordava, o Senhor não diz que a igreja acolhia. Quando o Senhor diz que a igreja tolerava, é sinal que a igreja sabia que ela estava ensinando errado. A igreja sabia que aquela mulher era uma falsa profeta. A igreja sabia que aqueles ensinamentos eram contra Deus, mas em nome do amor que eles tinham, permitiam que ela continuasse ensinando na igreja. É o momento em que uma igreja se torna omissa em uma de suas principais atribuições, que é o de zelar pela doutrina. Em nome de quê? Em nome do amor. O amor sincero, o amor verdadeiro, o amor honesto, mas que estava servindo de motivo para aceitarem uma falsa profeta no meio da igreja, ou um falso profeta no meio da igreja. Os irmãos de Tiatira, que eram aqueles irmãos do não julgueis, conhece? Toda vez que a gente aponta os erros de alguém que está gerando escândalo publicamente, sempre aparece o irmão do não julgueis. Ama ele, é melhor amar. Deus está repreendendo essa igreja. Agora sim, o que fica claro é a diferença entre a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja com muito zelo doutrinário, mas sem amor, por isso o Senhor a repreendeu. Já a igreja de Tiatira era uma igreja com muito amor, mas sem zelo doutrinário, e por isso o Senhor também a repreendeu. Nem só doutrina, nem só amor. Ou a igreja tem as duas marcas, ou ela será repreendida pelo Senhor. Ou o crente tem essas duas marcas, ou ele será repreendido pelo Senhor. Nem a igreja, nem o cristão pode se destacar mais em uma marca do que na outra, segundo o próprio Deus. Que o Senhor nos livre dessas tragédias. Que o Senhor nos livre de sermos uma igreja rica em doutrina e pobre no amor, ou rica no amor e pobre na doutrina. Que o Senhor nos livre pessoalmente dessa tragédia também. Que Ele nos livre de sermos pessoas, cristãos, cheias de doutrina, mestres em doutrina e fraca no amor, no cuidado, no zelo. Eu preciso terminar essa mensagem com uma aplicação, é uma só, mas é imensa. Destacar mais essa necessidade de aprendermos o que é o amor. Queridos, viver como irmãos, viver em amor, não é algo que acontece naturalmente, não é. Eu tenho dito isso aqui sempre. Naturalmente, nós nos afastamos das pessoas. Naturalmente, nós procuramos grupos de afinidades dentro da igreja. Naturalmente, nós buscamos contato com quem nós já temos contato. Crescer no amor, no cuidado, no zelo, na comunhão, requer esforço. E não sou eu quem digo isso, é a Bíblia quem fala. O apóstolo Paulo escrevendo, curiosamente, à igreja de Efésios, aos Efésios, no capítulo 4 de sua carta, olha o que Paulo disse: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não haverá paz, não haverá unidade, não haverá amor se você não se esforçar. Quer uma igreja unida, uma igreja em comunhão, quer viver entre irmãos que partilham, que entendem o que é amor e praticam o amor, isso requer esforço. Isso requer falar com quem você não quer falar, na hora que você não quer falar, do jeito que você não quer falar, tratar, cuidar de quem você não quer cuidar, de quem você não quer cuidar, na hora que não lhe convém. Isso requer esforço. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu vou dar alguns exemplos disso.
Assuma hoje com Deus o compromisso de aproveitar todas as oportunidades para se relacionar com o maior número de irmãos possíveis. O maior número. Ao final do culto, por exemplo, procura falar com quem você nunca falou. Procura isso. Tem irmão que está com a gente que não sabe quem é visitante e quem não é, não é verdade? Se bota ele lá na portaria, vai perguntar o nome do visitante. O irmão, não, eu estou aqui há 3 anos. Isso é engraçado, mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Faça contato com teus irmãos ao longo da semana. Convide o teu irmão para um café. Não permita que passe uma semana inteira sem você ter contato com pelo menos alguns dos teus irmãos. Não permita que isso aconteça. Você não pode andar sozinho por 7 dias. Eu não posso andar sozinho por 7 dias. É inadmissível essa ideia de só se reunir domingo de manhã e achar que basta, que é suficiente. É sinal de que não há esse amor mútuo que a Bíblia diz, o que evidencia a falta de regeneração de verdade. Clame pelo Espírito Santo para que ele te cure dessa mania de viver isolado, dessa mania de achar que se basta. Há pouco tempo eu recebi um contato de um irmão que disse o seguinte: pastor, eu não estou podendo ir para a igreja, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo um culto com a minha família, e a gente se reúne, e fizemos aqui um trato, uma organização, esse ano não vou poder congregar. O que aquele irmão acha que ele é suficiente para a sua família. O que aquele irmão acha que um é suficiente para o outro, quando a Bíblia diz que não é. A Bíblia que fala da necessidade da igreja, com todas as suas dificuldades, com todas as suas falhas, com tudo que, todos os seus prejuízos, todo o seu lado difícil, ainda assim, é através da igreja que nós somos tratados, curados, apacentados. Há ministrações na nossa vida que nós só não recebemos porque ainda não temos uma congregação, por exemplo. A Bíblia diz o seguinte, consolai uns aos outros, levai carga uns dos outros, orai uns pelos outros. É essa forma, com os nossos irmãos, em comunhão, que o Senhor se utiliza para cuidar de cada um de nós. Então clame ao Espírito para que ele te livre dessa praga, dessa mania de viver isolado. E por fim, não espere que ninguém peça ajuda, irmãos. Ajude antes do pedido de socorro. É óbvio que quem está enfermo precisa de socorro. É óbvio que quem está com um bebê novo precisa de fraldas. É óbvio. É óbvio que quem está desempregado precisa de trabalho, precisa de uma cesta básica. Isso é óbvio. Não precisa o pastor anunciar no grupo da igreja. É meio óbvio, não é verdade? Não preciso, eu não sei se há necessidade, não espera o pedido de socorro, não. Ajude, cuide, se prontifique. É melhor sobrar então, se chegar lá com fralda, já tem 1 milhão de fraldas. É melhor sobrar mantimento do que a gente viver correndo o risco de entre nossos irmãos ter alguém que não tem o que comer em casa hoje à tarde. E a gente nem imagina isso. Eu oro que o Senhor desenvolva essa marca em nós. Graças a Deus, o zelo doutrinário é uma marca constante e visível dessa igreja. Graças a Deus. Que o Senhor nos desenvolva agora nessa segunda marca. Para sermos uma igreja saudável, uma igreja de verdade. Amém? Vamos falar com Deus? Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, a tua palavra hoje nos exorta, ó Deus, a realidade de que não basta nós escolhermos como queremos ser cristãos, ou muito zeloso, ou muito piedoso. Pai querido, que não seja assim.
Mas que sejamos contados entre seus servos fiéis, sua igreja santa, que tem alegria, que tem amor por sua palavra, que tem amor em zelar pela santa doutrina que nós recebemos dos apóstolos, que não seja levada por ventos de doutrinas, por novidade, por modismo, nada disso, mas que também sejamos cheios de amor em nosso coração, que não nos falte piedade para com todos que precisam, mesmo aqueles que não precisam, que consideremos todos superiores a nós mesmos e tenhamos a alegria de servir os nossos irmãos, de viver em comunhão, de andar com o corpo, de andar com o corpo santo de Deus. Enfim, ó Deus, que o Espírito Santo trabalhe em nós, desenvolvendo em nós também essa marca, que por algum motivo tem sido negligenciado por muitos de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Estabeleça, crie laços aqui entre nós. Uma comunhão que só o Espírito Santo pode fazer, uma vez que somos tão diferentes, somos tão estranhos uns aos outros. Só o Espírito Santo pode operar esse milagre de fazer pessoas tão distintas, tão diferentes caminharem juntos debaixo da mesma cruz, da cruz de Jesus. Por graça que nós clamamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol
alegria da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces